Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um videozinho aqui para o canal Delongas. Hoje sobre literatura, que é um dos temas que eu mais gosto de abordar aqui. Só lembrando que para quem acompanha o canal, para quem gostar do vídeo, se vocês puderem se inscrever, avaliar o vídeo, comentar, toda forma de interação é bem-vinda, é bem legal. Pois bem, os textos que eu vou abordar aqui hoje são uma série de crônicas, né, que esse escritor brasileiro Caio Fernando Abreu, muito conhecido aí nas redes, né, muita coisa dele é compartilhada no Face, no Instagram, coisas que às vezes são atribuídas a ele, mas nem são propriamente dele, né, como acontece com a Clarice Lispector, mas, enfim, acontece. Pois bem, essa série de crônicas chamadas Cartas para Além dos Muros, uma série de 4 crônicas, elas foram publicadas originalmente no Caderno 2 do Estadão, né, uma coluna do Estadão, nesse caderno específico, que é um caderno sobre artes, literatura, entre 1994 e 95. E depois elas foram reunidas aí num volume de crônicas e de outros textos que ele escreveu em jornais, né, em 1996, nesse volume chamado Pequenas Epifanias, cuja foto eu deixei aqui para vocês verem, pelo menos da edição que eu li, acho que hoje já tem outras edições. Essas atividades de jornalismo e atividade literária, propriamente, do Caio, elas caminham juntas e muitas vezes elas se confundem até, porque há na literatura dele muito de uma linguagem própria do jornalismo, né? Textos curtos, textos embalados ali por uma dinâmica própria do jornalismo, da notícia, ao mesmo tempo em que há nos seus textos jornalísticos, né? Uma dinâmica também própria da literatura, um apuro maior com a linguagem, enfim, a cadência das palavras, das ideias. Então, aí são 2 caminhos que se entrecruzam durante toda a carreira do Caio, o jornalismo e a literatura. E nessas crônicas, ele vai abordar, né, de forma autobiográfica, o que ele estava vivendo ali já sob tratamento. Ele estava internado no Hospital de Infectologia aqui de São Paulo, Emílio Ribas, tratando da AIDS, né? Ele era soropositivo, ele já estava enfermo, já tinha desenvolvido a síndrome, e ele está compartilhando com o seu público leitor essas experiências, né? Da epidemia, de quanto isso afetou seu corpo, o quanto isso deixou confuso, né? Na verdade, deixou muita gente confusa, mesmo nessa época, década de 90, deixa eu lembrar, 94, 95, esse era um tema muito delicado, porque sequer havia um tratamento eficaz. Pra vocês terem uma ideia, o tratamento que a gente conhece hoje, que é esse coquetel que a gente chama, que na verdade é esse tratamento retroviral, ele veio em 96, mas infelizmente nessa época o Caio já tinha falecido, né? Então ele sequer chegou a conhecer. Ele passou por uma série de tratamentos que eram ainda ineficazes e invasivos, né? Bom, de certa forma, guarda alguma semelhança, né? O tema guarda alguma semelhança com o que a gente vive hoje, porque estamos num contexto de epidemia. Embora haja também grandes diferenças em relação à epidemia do coronavírus e à epidemia do HIV à época, né? A gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Pois bem, gente, sem mais delongas, eu vou abordar as crônicas sobre 3 aspectos. Vou tomar um cafezinho aqui. Quais sejam? A primeira é a ideia de carta mesmo, porque ele decide escrever esses relatos através desse gênero, carta, né? Ideia de carta, de compartilhamento disso através dessa experiência, através de cartas. A segunda, uma ideia de cumplicidade que ele estabelece com outras pessoas, outros artistas, sejam eles dançarinos, músicos, escritores ali, que também viveram essa fase. Muitos também eram soropositivos, alguns já tinham até falecido, mas que ele traz à tona para criar uma espécie de laço, uma empatia com essas outras pessoas, e uma cumplicidade mesmo, né?
E é interessante notar que a palavra cumplicidade, eu escolhi esse termo justamente porque ele porta uma ambiguidade, né? Ao mesmo tempo que a gente fala de cumplicidade, de amigos, de pessoas com as quais a gente tem uma grande empatia, cumplicidade também tem o sentido de você é cúmplice de uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada, você é cúmplice de uma pessoa que está cometendo um delito, coisa assim, né? Então, até pelos discursos que circulavam à época sobre a AIDS, essa palavra cumplicidade, eu acho que ela porta uma ambiguidade interessante para a gente trabalhar aqui. E o terceiro aspecto é a questão do corpo mesmo e da escrita literária. A escrita literária como uma forma de tentar organizar as ideias, tentar dar vazão a um sentido de urgência muito forte que ele tinha, porque ele já estava, como eu disse, enfermo, hospitalizado, assim, e a sua escrita ela ganha uma voracidade, uma pressa, assim, para sair do papel, para chegar no público, que tem muito a ver com esse sentido de urgência do seu próprio corpo, né? Que ele já não via mais como o corpo que ele estava acostumado a ter ali, né? Muito bem, gente. Vamos começar então por essa questão da carta. Por que o Caio resolve se abrir ao público através dessas cartas? A carta, vejam, trouxe uma definição aqui de um teórico da literatura, o Philippe Lejeune, mas não importa tanto, ninguém precisa conhecer, mas o que ele diz a respeito desse gênero carta é o seguinte: por definição, a carta é compartilhada. Ela tem vários aspectos. É um objeto que se troca, um ato que põe em cena eu, ele e outros, né? Um ato conjunto, portanto, de compartilhamento mesmo. Um texto que pode ser publicado, como foram os textos do Caio, e há sempre várias pessoas envolvidas. E essa lógica da carta, ela pode parecer obsoleta, mas na verdade, principalmente essa lógica da carta aberta, isso na verdade a gente faz muito hoje. É algo que a gente faz mais hoje do que era feito na década de 90. Porque hoje nós postamos as nossas correspondências, né, as nossas sensações, as nossas experiências, e nos correspondemos através de redes sociais, né? Veja, o vocábulo postar alguma coisa vem justamente dessa lógica de você se corresponder, nessa lógica de troca de cartas mesmo. E nós postamos experiências, cartas abertas à torto e à direito todos os dias. Naquela época não era tão fácil, né? E não era todo mundo que tinha uma coluna num jornal para fazer assim compartilhamento para um número tão grande de pessoas. Hoje já é mais acessível. Mas, de todo modo, vejam que essa ideia de carta ela não é tão obsoleta assim, né? Nós postamos e nos correspondemos, né, por essa mesma lógica de compartilhamento todos os dias, através das redes sociais, não é verdade? Pois bem, então é justamente essa ideia de compartilhamento que é importante para o Caio nessa época. Ele quer compartilhar aquela vivência de internalização ali no hospital. E ele quer fazer com que a sua mensagem ela passe para além dos muros, né? São as cartas para além dos muros. Quais muros? Eram justamente os muros do hospital, pessoal, do hospital onde ele estava internado, o Hospital Emílio Ribas. Ele não deixa isso muito claro nas duas primeiras cartas que ele lança na coluna dele. Mas na terceira isso fica bem evidente, que ele está ali internado. Ele menciona até a quantidade de dias que ele ficou internado, foram 27 dias ali seguidos, né? Na verdade, ele teve depois várias outras experiências de internação, porque, como eu disse, os tratamentos ainda eram muito invasivos, né? Então vejam, eu vou ler aqui com vocês esse parágrafo da primeira carta dele, a primeira carta para além dos muros, em que ele diz: minha única preocupação é conseguir escrever estas palavras, e elas doem, uma por uma. Vejam, essas palavras doem, e essa dificuldade de escrever essas palavras, elas se devem justamente pela condição em que ele estava submetido mesmo de internalização, de tratamento intensivo, né?
e ele quer passar, né, para depois passá-las, disfarçando, para o bolso de um desses que costumam vir no meio da tarde, e que são doces, com suas maçãs, suas revistas, os amigos que iam visitá-lo, né? Acho que serão capazes de levar esta carta até depois dos muros, que vejo a separar as grades de onde estou daquelas construções brancas, frias. Pois bem, gente, essa sensação de isolamento dele, de confinamento mesmo ali no hospital, ele vai abordar nas outras cartas. Eu até deixei aqui outros trechos para vocês, em que ele reclama, por exemplo, da vista até que ele tinha do hospital, porque quando ele abria a janela do hospital, do local onde ele estava internado, ele dava de frente para o cemitério, né? Então havia ali até um conflito arquitetônico opressor daquele espaço, né? Além de você estar trancado nos muros do hospital, quando você abre a janela, você dá de frente para o cemitério, realmente não vai ser nada agradável. E ele tinha, então, essa preocupação mesmo de compartilhamento. E vejam, é uma preocupação que ela merece, ela é digna de nota, porque vejam, o que se produzia a respeito do HIV/AIDS naquela época era, sobretudo, tinha todo o conhecimento médico, científico, havia uma pulverização de respeito da epidemia, que nada tinha a ver com ciência, mas antes com preconceito, com fofoca, com, enfim, esses discursos que se fazem presente, eu diria assim, em outras epidemias, inclusive essa que a gente vive, né? Você tem os protocolos científicos, mas você tem, ao mesmo tempo, circulando e viralizando, digamos assim, toda também uma epidemia discursiva que vai muitas vezes de encontro contra o próprio conhecimento científico que se tem daquilo, né? Então havia todo esse burburinho, havia tabus em torno do tema, e o Caio ele tenta de alguma forma atravessar isso, né? Falar, não, eu vou fazer com que isso aqui saia, a minha experiência, e vou tentar compartilhá-la com ela e estabelecer, quem sabe, essa relação que eu disse de cumplicidade, de empatia com outras pessoas que viveram ou estavam vivendo situações semelhantes, certo? Por isso que eu digo aqui que existe também uma cumplicidade para além dos muros, né? Essa necessidade de colocar essa experiência, que essa experiência atravesse os muros do hospital e chegue a outras pessoas. E vejam que ele diz aqui no primeiro parágrafo já o quanto ele estava confuso com a situação que estava acontecendo ali no corpo dele, né? Ele diz, alguma coisa aconteceu comigo, alguma coisa tão estranha que ainda não aprendi o jeito de falar claramente sobre ela. Quando souber finalmente o que foi essa coisa estranha, saberei também esse jeito. Então serei claro, prometo, para você, para mim mesmo, como sempre tentei ser, mas por enquanto, por favor, tente entender o que tento dizer. É com terrível esforço que te escrevo essa ideia do sofrimento do próprio ato da escrita novamente aqui reiterada, né? E isso agora não é mais apenas uma maneira literária de dizer que escrever significa mexer com funduras, como Clarice, feito pessoa. Em Carson McCullers doía fisicamente, no corpo feito de carne, veias e músculos. Essa experiência que ele conta dessa dor corporal mesmo, né, dessa situação que ele estava passando, e até essa dificuldade da escrita, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, é uma necessidade, né, premente ali de escrever e compartilhar isso, ele já traz aqui algumas pessoas, né, da literatura mesmo, como seus cúmplices, né, nessa dor. Não tanto a Clarice ou Fernando Pessoa, porque aqui ele já não está falando nem de uma dor mais abstrata, das funduras, ele está falando de uma dor muito física e patente, como aquela que sofreu, por exemplo, Carson McCullers, que é uma escritora que ele ajudou a difundir aqui no Brasil, né, traduzindo esse volume de contos aqui, cuja foto eu deixei aqui em cima, ó, A Balada do Café Triste.
Hoje em dia nós temos também um romance dela traduzido para o português que se chama O Coração é um Caçador Solitário. E os livros dela são bem legais, eu recomendo mesmo a leitura. E a McCullers, ela, salvo engano, ela sofreu um acidente muito jovem que deixou ela com o corpo muito debilitado. Então ela também tinha dificuldade para escrever, para desenvolver as suas atividades ali. Então é por isso que o McCullers já traz ali a sua primeira cúmplice, né? Primeiro laço de empatia. E aí, quando a gente vai para a segunda carta, Para Além dos Muros, que ele publica semanas depois, né? Como eu deixei a citação aqui, ele já traz um monte de gente mesmo que viveu experiências de intensa dor física e que tentaram trabalhar também artisticamente com essa dor física. Ele traz exemplo aqui de artistas plásticos, de bailarinos, de dramaturgos, de poetas, enfim, é muita gente mesmo. Eu nem vou ler tudo aqui com vocês, esse parágrafo, mas é um parágrafo realmente dos cúmplices do Caio Fernando Abreu, né? Ele cita desde Fred Mercury, ele passa pelo Nelson Perlonger, por exemplo, que foi um escritor argentino, também soropositivo. Ele fala do Hervé Guibert, que eu deixei a foto do livro do Guibert aqui. É um livro que se chama Ao Amigo que Não Me Salvou a Vida, que também é um livro em forma de carta e que também relata a experiência de soropositividade do autor, né, autobiográfico. Então veja, ele vai trazendo ali muitas pessoas com quem ele compartilha, ele tem essa, vamos chamar assim, de uma empatia somática, no sentido de que são pessoas que sentiram na pele essa mesma dor, né? E ele traz ali isso. E ele também estabelece como cúmplice ali os próprios leitores dele, né? Ele compartilha com os próprios leitores essa experiência dele. Então ele tira de uma redoma que existia ainda em torno dos discursos da HIV/AIDS, e ele fala, não, eu vou trazer muita gente aqui que eu gosto, com quem eu me identifico, e vou mencioná-las, vou falar sobre a arte delas e vou relatar a minha experiência. Essa lógica da cumplicidade em torno dessa palavra, cumplicidade da ambiguidade, eu falo isso, gente, não à toa, né? É porque assim, e aqui a gente já entra um pouco numa parte mais teórica antes de continuar com a leitura de alguns trechos das crônicas do Caio. O HIV/AIDS, ele foi uma epidemia que associou-se, sobretudo ali no seu início, a uma ideia de uma doença gay, um câncer gay, ou associado também a subculturas, assim, de pessoas que usavam drogas, prostituição, todas essas coisas, assim. Esse tipo de associação, ele foi muito feito, e mesmo quando essa associação ela deixou de ser feita propriamente pelos discursos das ciências médicas, ela continuava circulando assim. Então, eu trouxe aqui um trecho dessa teórica americana, Susan Sontag, em um texto que se chama AIDS e Suas Metáforas. Ela já tinha escrito anteriormente, contando até sobre a sua experiência, que ela teve câncer, um texto chamado A Doença e Suas Metáforas. Mas ela reatualizou esse ensaio dela para falar também sobre a questão da AIDS e como os discursos em torno dela estavam sendo desenvolvidos, o que se falava em torno dela. E o que a Sontag ela levanta, então? Do que se tratava quando se falava de AIDS ali no final da década de 80, começo da década de 90? Ela diz o seguinte, essa não é a percepção exatamente dela, é a percepção que ela vai levantar aqui justamente para avaliar criticamente. Ela diz, não se trata de uma doença misteriosa que escolhe suas vítimas de modo aparentemente aleatório. De fato, contrair AIDS equivale precisamente a descobrir, ao menos na maioria dos casos até agora, que se faz parte de um determinado grupo de risco.
uma comunidade de párias, ou seja, alguém que está à margem da sociedade, né? Tem comportamentos desviantes, portanto não é acolhido ali pela comunidade. A doença expõe uma identidade que poderia ter permanecido oculta dos vizinhos, colegas de trabalho, familiares e amigos. O comportamento perigoso que produz a AIDS é encarado como algo mais do que fraqueza. É irresponsabilidade, delinquência, o doente é viciado em substâncias ilegais ou sua sexualidade é considerada divergente. Então vejam, gente, essa era a ideia base que circulava em torno da AIDS, ideias evidentemente preconceituosas, mas com as quais as pessoas que eram soropositivos, por exemplo, tinham que lidar, né? Essa ideia de associação criminosa, associação, como eu disse, às subculturas que praticam atos ilícitos, né? A própria ideia de delinquência, prostituição, tudo isso que tem, inclusive, origens, né, dentro da história brasileira, da história ocidental, que a gente vai até abordar um pouquinho mais para frente, mas quando a Sontag analisa, então, isso, o que ela percebe? Que essa própria ideia a ideia de combate à doença, ela acabou se transformando numa ideia de combate ao doente. Ou seja, como a AIDS, a HIV-AIDS, é um vírus que, de alguma forma, escolheria ali as suas vítimas, né? Na verdade, as vítimas escolhem essa doença. Então, o que aconteceria, né? Essa síndrome, esse vírus, porque por conta dos seus comportamentos, então o que se deve evitar não é a transmissão do vírus ou formas de, enfim, saúde pública, coisa assim. Não, deve-se evitar as próprias pessoas que se contaminam, porque elas provocam mal ali pro bojo da sociedade, né? Vejam que pensamento, no mínimo, estranho, né? Obtuso que se fazia na época. E tinha também essa ideia de que o grupo de risco, ele não era exatamente um grupo em risco, né? Um grupo vulnerável, em condições de vulnerabilidade, ou coisas parecidas, né? Como hoje se tem, por exemplo. Se você tem, por exemplo, uma pessoa, um determinado grupo de risco, você entender quais são as vulnerabilidades que essas pessoas têm para que se cheguem, para que seja um grupo em risco, né? Com maior risco. Mas não, na época que se pensava que, na verdade, esse grupo de risco era um grupo que representava um risco, certo? Não era um grupo que estava em risco, mas era um grupo que colocava em risco a sociedade pelos seus comportamentos, né? E por essa possibilidade, por essa lógica da peste, né? De carregar algum tipo de peste. Então, veja, esses pensamentos, eles circulavam à época, né? Esses pensamentos que associavam a AIDS a um desvio, isso era comum e muitas vezes até hoje, convenhamos, às vezes a gente ainda escuta esse tipo de coisa. Passando um pouco mais para cá, o que a gente percebe aqui é que havia até uma nova roupagem de um discurso, como eu disse, que se fez presente durante, sobretudo, o começo do século XX no Ocidente e aqui no Brasil de uma forma bem acentuada, né? Porque a nossa república aqui, ela foi uma república, a primeira república, ela foi estabelecida ali sob o signo teórico do positivismo científico, que carregava alguns traços dessa teoria que viria a se fazer presente também aqui no Brasil, ali no começo do século passado, que é a eugenia, né? A gente vai ver até aqui um desabafo do próprio Caio Fernando Abreu, numa de suas crônicas que ele publica no Estadão, em que ele diz o seguinte: a pseudotolerância conquistada nos últimos anos pelos movimentos de liberação homossexual desabou num instantinho. Eu já ouvi, e você certamente também, dezenas de vezes frases tipo: bicha tem mesmo é que morrer de AIDS.
ou propostas para afastar homossexuais da sociedade sadia, em campos de concentração, suponho. Então vejam que aqui a gente tem essa ideia de que os homossexuais, né, e as pessoas que se contaminavam em geral pelo HIV, elas eram pessoas não sadias e que elas tinham que se afastar da sociedade. Esse era o discurso que circulava à época, que vem desse, que a gente pode notar até aqui por esse desabafo do Caio. E o que traz nesse discurso? Por que eu digo que ele tem uma nova roupagem de um discurso de eugenia? Primeiro, o que é eugenia? Eugenia é uma teoria de evolução das raças. É uma teoria que ela é baseada basicamente em 3 conceitos. O primeiro deles é o darwinismo social, a ideia de que as espécies, a própria espécie humana ainda está evoluindo, e que há pessoas que não evoluíram perfeitamente, portanto elas são atávicas, né? A ideia de atavismo, essas pessoas não conseguem desenvolver todas as potencialidades do homem sadio. E a ideia de degenerescência, que é a ideia que se a pessoa não consegue desenvolver essas qualidades do homem sadio, ela degenera a sociedade como um todo, ela degenera a comunidade que ela está envolvida, portanto ela deve ser excluída, separada do convívio social. E é disso que o Caio está falando, né? Essa ideia de um controle social através desse controle dos corpos, desse controle higienista dos corpos, que foram inclusive motivos que levaram aos campos de concentração nazistas, né, às colônias africanas, né, essa ideia de que existiam raças, seres degenerados, atávicos, elas deram margem, deram embasamento teórico para, assim, grandes destruições da história do Ocidente, assim, vergonhosas, assim, que deveriam ser realmente enterradas assim na história, mas que vira e mexe ainda voltam, e que voltaram, e que em lógica de epidemia, em que você tenta ver, em que você está analisando ali quem adoece, quem não adoece, quem se contamina, quem não se contamina, muitas vezes esse discurso volta. Vejam, a gente pode encontrar traços de eugenia, né, próprios da eugenia, até agora nessa nossa época atual com o coronavírus, né? Quando a gente, por exemplo, despreza todo tipo de forma de... A gente, assim, fala, enfim, em geral, né? Se despreza todo tipo de forma de controle do vírus, para que o vírus, enfim, não se... enfim, se espalhe, todas as formas de confinamento ou de distanciamento social, o que a gente está fazendo é falar assim, bom, existem pessoas que são sadias o suficiente para sobreviver e outras pessoas que vão morrer. Existem pessoas que têm um histórico de atleta, né, uma compleição física, algo assim mais sadio, que as pessoas vão continuar trabalhando e produzindo, e outras pessoas que vão morrer. Ok, né? Ok não, né? Vejam, é um traço de um certo darwinismo social, de uma certa eugenia, discurso que se associa muito, que já foi associado até às ciências médicas, hoje em dia já não. Hoje em dia é pura ideologia, é pura abobrinha, a gente pode dizer assim. Mas naquela época também era muito associado a questão da AIDS. Então, em meio a tudo isso, o que a gente tem, né, além da epidemia propriamente dita? Diz esse teórico Marcelo Secron Bessa, né, que ele reflete muito sobre AIDS e literatura também. Há uma epidemia discursiva, né? A epidemia surge em um momento histórico particular onde forças neoconservadoras tentam se aproveitar da doença, ressuscitando a metáfora da peste, entre outras, para manobras ideológicas. E sim, gente, era um momento particular, porque se a gente pensar as décadas de 60, 70, até nos Estados Unidos, assim, se a gente pensar, eram épocas de liberação sexual, de contracultura, movimento hippie, beatnik. Década de 80, já não.
foi uma época de um certo conservadorismo. Ali nos Estados Unidos a gente tinha grandes vitórias dos governos republicanos, por exemplo, né? Então, assim, era uma época particularmente conservadora, inclusive conservadora na questão dos costumes também, né? Então, segundo esse teórico, o Marcelo Secron Bessa, o que se associou, então? O surgimento da epidemia com esse momento particular, e aí gerou essa epidemia discursiva, né, em que as pessoas se aproveitam da doença e ressuscitam essas metáforas da peste, de exclusão, de marginalização, né, de eugenia. O Henrique Figueiredo Carneiro, outro teórico que versou sobre o assunto, mais do ponto de vista da psicanálise agora, ele trata sobre esse prisma do que ele chama de uma desrazão, né? Ele diz o seguinte a respeito ali do HIV/AIDS. E esses teóricos estão escrevendo ali nesse período mesmo, viu, gente? Ele diz: nos deparamos com uma síndrome que consegue conjugar em um mesmo momento os diversos traços que caracterizam o desaparecimento da lógica simbólica encontrada em outras enfermidades, trazendo como consequência a suspensão das garantias representadas pelo avanço de saber constituído pela ciência e pela tecnologia, abrindo um campo de especulações dos mais diversos. Ou seja, gente, essa ideia é das fake news, né? Fake news. Dá para dizer de discursos falsos também, sem embasamentos científicos, ou uma pseudociência que se apropria de uma ideologia conservadora para pautar ali as suas demandas, os seus preconceitos, enfim, tudo aquilo que ficou encarniçado e que não ficou reprimido ali nas décadas de maior libertação sexual, coisa e tal, e nessa época voltou com tudo. Especulações, como eu disse, das mais obtusas, assim. Chamava-se até a AIDS de câncer gay, ou essas coisas assim. Como eu disse, não tem nenhum embasamento científico, puramente especulativo. Então, eu trouxe esse título aqui, O Corpo Enredado por Tubos e Discursos, porque, de fato, quando a gente pensa na literatura do Caio, ele ali escrevendo no Hospital Emílio Ribas, ele está enredado ali pelos tubos do tratamento intensivo ali, né, tubos de sucção, enfim, tubos para inserção de remédios, soros, todas essas coisas. De fato, ele está vivendo isso e ele conta isso. Mas esse corpo também está enredado por uma série de discursos especulativos que diminuíam, né? Discursos maledicentes que, enfim, eram puro preconceito a respeito do tema. Um corpo realmente que estava enredado por tudo isso. E como então que esse corpo totalmente enredado por esses discursos e também enredado pelos próprios efeitos da síndrome, o que acontece com esse corpo, né? Nessas crônicas do Caio Fernando Abreu? Ele estabelece uma relação muito íntima com a escrita literária de urgência mesmo, porque, afinal de contas, o que sobrou assim de elaboração desse corpo é no próprio corpo do texto, né? Era onde ainda tinha uma possibilidade de se fincar ali no presente, sem pensar no que poderia vir no futuro. Afinal de contas, o futuro era muito incerto para quem já estava nessas condições, e sem tentar também se pautar muito por um passado e por histórias mais distantes, não? Ele queria fincar ali o seu texto em um certo presente da enunciação muito forte, né? Ali da escrita. Tanto que ele fala novamente aqui, né? Nas duas mãos que você não vê sobre o teclado, com suas veias inchadas, feridas, cheias de fios e tubos plásticos, ligados a agulhas enfiadas nas veias, para dentro das quais escorrem líquidos que dizem vão me salvar. Dói muito, mas eu não vou parar. A minha desistência é o que de melhor, a minha não desistência é o que de melhor posso oferecer a você e a mim neste momento.
Pois isso, saiba, isso que poderá me matar, eu sei, é a única coisa que poderá me salvar. Um dia entenderemos, talvez. Esse próprio esforço dele de querer escrever e essa urgência, essa ansiedade até gerada por essa urgência da escrita literária, é ao mesmo tempo algo ali aflitivo, né? Mas é o que liberta ele, né? E o que finca ali a sua experiência em um momento muito preciso do presente mesmo, né? Tanto que ele fala, né? O texto ele remonta muitas vezes essa ideia, tá doendo, eu tô aqui escrevendo, eu tô aqui no teclado. Esse presente da enunciação, ele volta sempre, né? Deixei aqui também uma outra passagem, essa eu nem vou ler inteira com vocês, essa é da última carta realmente, eu vou até ler um trecho aqui, né? Vou ler aqui esse finalzinho, essa última carta que ele escreveu, que se chama Mais uma Carta para Além dos Muros, foi apenas 2 meses antes dele falecer. E ela foi feita um ano depois das outras 3, né? Então ele já estava numa condição muito delicada, né? Essa ideia de urgência, então, e a urgência da escrita, ela vem ainda mais forte. Vou começar a ler a partir daqui, quando ele já está ali realmente enunciando na forma de gritos, né, o que ele pretende dizer. Grito também, Senhor, não agora, porque eu não quero que seja agora. Minhas histórias não escritas, meu jardim. Veja, a ideia de que ele ainda precisa escrever coisas, né? De que a escrita realmente ela toma uma importância, né, para a elaboração estética de um corpo que já está prestes a falecer ali, né? Já está muito debilitado. E, portanto, a forma de se manter, de certa forma, esse corpo trabalhando é por um outro corpo, que é o corpo do texto, né? Desafiei Deus, sinto muito. Era a única maneira de me salvar. Ele me entendeu, suponho. Embora nunca seja confiável, como diz Hilda Hilst. Então confiei apenas no meu berro de cachorro atropelado na estrada deserta. Gato de espinha quebrada a pau rastejando na sarjeta do poema de Ferreira Goulart. E essa ideia do berro, do grito, até traz consigo também essa ideia da urgência, né? Agora não, ainda tem uma história a ser contada e eu quero ficar aqui, quero ficar fincado aqui nesse momento da enunciação. É muito interessante você trazer isso para dentro de um texto literário, e um texto literário que você também vai compartilhar com outras pessoas, né? Esse discurso que se finca um pouco no presente, que quer se agarrar num presente, quer se elaborar ali dentro, elaborar aquela experiência de um sofrimento intenso a partir do presente, o Michel Foucault, filósofo, ele conceitua isso de uma maneira muito bonita, né, num texto dele chamado A Linguagem ao Infinito, que eu vou ler aqui com vocês, comentar um pouco só para encerrar esse vídeo, né. Ele diz o seguinte, né, escrita e urgência, né. O discurso, como se sabe, tem o poder de deter a flecha já lançada em um recuo do tempo que é seu espaço próprio. É possível, como diz Homero, que os deuses tenham enviado os infortúnios aos mortais para que eles pudessem contá-los, e que nesta possibilidade a palavra encontre seu infinito manancial. É bem possível que a aproximação da morte, seu gesto soberano, sua proeminência na memória dos homens, cavem no ser e no presente o vazio a partir do qual e em direção ao qual se fala. É lindo, né, esse trecho do Foucault também, e ele dialoga muito com essa ideia dos textos do Caio, né, em que ele está tentando ali justamente segurar essa flecha, né, e através do discurso literário, segurar uma flecha que está indo em direção ao que ele já pressente que seja a sua própria morte, mas ele diz não agora,
Eu vou então elaborar todos esses infortúnios, né? Essa aproximação da morte através desse momento ali do discurso literário, da enunciação. Então, eu acho que é isso, eu acho que eu dei aí uma explanada por esses 3 temas, o tema da carta, do compartilhamento, dessa necessidade de estabelecer uma cumplicidade com outras pessoas, até porque, vejam, se eram pessoas marginalizadas, é bom que você estabeleça uma cumplicidade, né? Para você que não perceba que você não está sozinho, né? Sendo excluído, sendo colocado de lado, sem que ninguém ali, sem que não haja ninguém para tolerar, conversar, acolher aquela sua experiência, né? E por fim, essa questão da escrita, né? Um corpo ali que está percebendo a sua finitude, mas que agarra essa flecha que já foi lançada e tenta cravar ali um momento da enunciação, né? Através de uma elaboração estética, né? Daquela experiência. Parar no tempo por um momento, para que essa escrita se manifeste. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostou, dá um like e, enfim, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui e valeu!